Salve Maria Santíssima, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo à quarta aula do nosso aprofundamento sobre batalha espiritual. Na aula de hoje nós iremos refletir um pouco sobre alguns aspectos da luta interior, da batalha espiritual. O que é muito importante da gente começar a entender agora é que toda a nossa luta espiritual se dá no campo da oração, se dá no campo não só no corpo, mas principalmente na alma. Então, nós estávamos vendo, os ensinamentos do Papa, da Igreja, que o demônio ele existe, é um ser espiritual que atua sobre a existência de todas as coisas e que tem ódio do ser humano, tem ódio a Deus, ódio a si mesmo, ódio aos próprios demônios, só quer destruir e perder as almas. E para a gente entender um pouquinho desse aspecto da luta espiritual, alguns pontos muito importantes, e aí a partir de agora a gente vai compreendendo um pouquinho mais para depois a gente trabalhar temas específicos sobre esses assuntos. Então, para vocês anotarem aí o parágrafo 2725 do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que reza-se como se vive, porque se vive como se reza. E se não quiser agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo, também não se pode orar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Então, a nossa vida e a oração, elas são esse combate. E aí no 2728 ainda vai dizer assim, finalmente o nosso combate tem finalmente o nosso combate tem de enfrentar aquilo que sentimos como sendo os nossos fracassos na oração. Desânimo na aridez, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens, decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade, o nosso orgulho ferido que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores. Então, essa luta, esse combate espiritual se dá dentro do ramo da oração. E São João Paulo II ele vai dizer que o demônio ele se opõe ao plano de salvação divino. O que é plano da salvação divina? Cristo veio, morreu, ressuscitou, ele deixa os sacramentos para que nós sejamos salvos, ele institui a sua igreja, ele coloca a ordem na sua igreja, ele garante a sua presença através da igreja, do corpo místico. Então, tudo aquilo que vem da parte de Deus, o demônio ele vai se opor contra todas essas coisas, porque ele enfraquecendo as almas, ele enfraquecendo a vida interior das pessoas, não nascem vocações, não nascem sacerdotes. E aí não nascendo sacerdotes, as pessoas não seguindo o chamado de Deus pela preguiça, aridez, desânimo, dúvida, medo, ou falta de interesse também, ou a descrença, os dons que Deus quer derramar vai deixando de existir. Então, sem Deus na jogada, a própria humanidade ela vai se destruindo. Então, ele está o tempo todo, o inimigo está o tempo todo na luta contra nós, por ódio a Deus e a nós mesmos também. A vida cristã, vai dizer Bento XVI, que é uma luta contínua contra o mal, contra o espírito deste mundo, contra o egoísmo e contra a tentação. E o Papa Francisco vai dizer que o diabo não quer que nós sejamos santos. Não quer. Esse é o maior plano dele, de que eu e você não sejamos santos. Porque se a gente não ser santo, a gente não vai ser feliz na eternidade. Então, a realidade, quando a gente leu na aula anterior, em Efésios 6:10, vai dizer sobre o combate espiritual, as armas com que lutamos. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder
Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir os dias maus e manter-vos inabalável no cumprimento do vosso dever. E alguns santos eles vão dizer, por exemplo, que o demônio ele age, né, principalmente na tentação. Santa Gema Galgani era tentada em diversos aspectos, né, principalmente contra a pureza. Ela era tentada e aí, volta e meia, ela pegava o crucifixo dela e aí o anjo da guarda aparecia para ela, ela dormia com o crucifixo. E o anjo da guarda dela se alegrava quando ela pegava o crucifixo e dormia. E você tem pego o seu crucifixo, você tem dormido com um crucifixo debaixo do seu travesseiro, ou com você, ou com um terço na mão. É muito importante, mais um pouquinho na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre o uso dos sacramentais. E o poder e a eficácia deles na luta contra o mal. Então, mergulhando um pouquinho mais nessa questão do aspecto espiritual, São João da Cruz vai dizer que nós temos que todos nós travamos uma luta e nós temos 3 inimigos, que é a carne, o mundo e o demônio. Com a carne a gente se combate com a renúncia de si mesmo, tomando a nossa cruz e seguindo. O mundo também, a renúncia do mundo e o do mal se revestindo da graça divina, porque no combate espiritual, a vitória a gente só consegue pela graça divina. Por isso que nós precisamos ter intimidade com o Senhor para chegar até certo ponto de que o próprio Senhor ele entra em nossa defesa, sem às vezes a gente precisar fazer muito esforço, né? São João da Cruz vai dizer também que um pássaro retido por um fio ou uma linha, ele não voa, ele fica acorrentado. Então existem também fraquezas, né? Vícios, existem as tentações que a gente às vezes vai colocando a nossa alma dentro dessas tentações e a gente fica como uma linha amarrada a ele. E aí o vício nos impede de voar. E aí essa linha nos impede de alcançar voos. Seja qual tipo de... Seja na área financeira, na área afetiva, na área de temperamento, na área familiar, na área profissional, seja qual for aquela linha que poderia te santificar, se você não rompe com essa linha, você impede de voar. Porque o passarinho ele é tão frágil, né? Porque um fiozinho, se ele estiver preso, ele não vai conseguir se soltar. Então, é necessário se libertar dessa cadeia que nos aprisiona, que aos poucos, ao longo desse aprofundamento, nós vamos identificar alguns ataques, as formas, aonde, que área, como que ele age, como identificar e reconhecer os seus ataques. Mas entrando um pouquinho nesses aspectos da luta espiritual, São João da Cruz vai dizer também que a mosca que pousa no mel não pode voar. A alma que fica presa ao sabor sente-se impedida em sua liberdade e contemplação. Uma alma que está o tempo todo ali presa nas coisas da carne dificilmente vai conseguir alcançar voos espirituais, voos interiores. E aí o Catecismo da Igreja, Santa Teresa d'Ávila, vai falar das vias de oração. Nós temos a via vocal, a via mental, contemplativa e a de recolhimento. O Catecismo da Igreja vai falar da importância desses 3 tipos de oração. Aquilo que a minha boca fala, o meu pensamento também está em oração. Aquilo que eu estou orando a Deus, a minha consciência precisa entender e saber o que a minha voz está dizendo. Existem as orações de contemplação, que, por exemplo, você vai pegar a cruz e você vai ficar contemplando a cruz de Cristo. Por exemplo, Senhor, o Senhor está preso na cruz por mim. As suas 5 chagas, Senhor. Isso, mas em silêncio, eu estou fazendo vocalmente para vocês entenderem o que eu estaria contemplando. Como se a minha boca tivesse fechada, tá? Senhor, foi por mim, eu que deveria estar aí. Mas eu adoro a tua Santa Cruz. Eu beijo, Senhor, a tua paixão, igual vai dizer aquela música. Senhor, foi por mim, foi por amor a mim. Um Deus vivo morreu por mim.
era eu que devia estar aí, foi por ato de amor a Deus. Então você vai contemplando, você vai olhando, você vai adorando. E às vezes não precisa dizer nada, você só contempla. E isso é oração. E alguns santos vão dizer que 1 hora de adoração, de você adorar a cruz durante 1 hora, equivale mais do que jejum, mais do que 40 dias no deserto, se você meditar a paixão de Jesus. E diversas vezes o Senhor ele fala para Santa Faustina: medite na minha paixão. A meditação na paixão de Cristo, ela tem um efeito grandioso, mais do que fazer grandes obras de misericórdia. Então, claro, as obras de misericórdia são necessárias, mas você contemplar e reconhecer a cruz de Cristo também é. Então, nessa via espiritual é que nós vamos crescendo, vamos recebendo de Deus as graças, as virtudes, e pela oração que a gente consegue alcançar esse voo de sair dos prazeres da carne em oração. Por isso que uma pessoa que não reza dificilmente não vai ter facilidade para renunciar às coisas do mundo. Vai ser tudo muito mais difícil, tudo mais intenso, né? Então, e também na vida espiritual nós precisamos aprender a contar com a graça de Deus. E em algum momento que a gente precisa fazer decisões, o Senhor também ele se apresenta a nós. Ele envia um pensamento, um momento, para que naquele ato que você talvez poderia ofender o Senhor, né, diante de uma tentação, Deus ele envia uma graça para você decidir se você quer cair na tentação ou não. Mas o que? A sua consciência, o estado de vigilância aí. É não andar distraído. Por isso que tem que estar o tempo todo, orar em toda circunstância pelo Espírito. Estar o tempo todo em oração. Tudo que eu for fazer, mesmo que você esteja no trabalho, faça do seu trabalho oração. Eu preciso preparar um documento, eu preciso atender alguém, eu preciso fazer alguma coisa. Faça tudo isso e transforma em oração. Porque aí isso também vai ter valor diante de Deus. E aí no momento que vier a tentação, a sua alma precisa decidir. Você vai ceder ou você não vai. Então, Deus ele dá graça. E aquele que conta com a sua própria força, né? Quem confia em si mesmo é pior do que o demônio. Quem vai dizer isso são os papas, né? Aliás, São João da Cruz diz que quem confia em si mesmo se torna pior do que um demônio. Torna-se como ele. Então, assim, a nossa vitória vai se dar com a graça divina. Para aquela graça, por isso que é importante a gente ter a graça santificante. O próprio nome já diz, graça santificante. Enquanto você não está em pecado mortal, você tem uma graça de Deus que ela vai sempre te empurrar para a santificação. É como se fosse uma engrenagem para você subir. A graça santificante é como se fosse essa alavanca, né? Esse trampolim para você ir para o céu. A partir do momento quando você peca mortalmente, essa graça ela para de fazer você levantar, digamos assim, né? Então, contar, Senhor, com as minhas próprias forças eu não consigo, mas envie sobre mim a tua graça, a tua força. E como que Deus envia as forças dele? Através da vida de oração, através de um estalo de consciência, de uma abertura de consciência e entendimento, pelos sacramentos. Pelos sacramentos. E através da oração que, na verdade, nos empurra para esses momentos, né? Então, como nós entramos numa luta espiritual, como nós estamos falando de luta espiritual, as armas que nós estamos lutando são espirituais. Para a guerra espiritual, armas espirituais. Para a guerra física, armas físicas. E quais são as armas que nós temos aí espiritual? Os sacramentos da igreja, o terço, a eucaristia, a vida de oração pessoal, jaculatórias, ladainhas, novenas e por aí vai. Então, para lutas espirituais, armas espirituais. E uma coisa importante também Padre Pio ele vai dizer que quem não reza se perde. Santa Teresa d'Ávila diz que quem não reza, né, já está condenado. Quem não reza se condena. Então é necessária a vida de oração para a nossa salvação, porque na vida de oração é onde a gente exerce a nossa fé, e a fé ela é condicional a obedecer aos mandamentos que Jesus deu,
e também é na vida de oração que a gente faz essa experiência do exercício da fé, em sermos fiéis a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, uma outra graça, uma outra forma da gente entrar nessa linha dessa luta espiritual é através da obediência e da humildade. Porque quando nós somos obedientes a Deus e nós temos essa humildade, a gente consegue voar. Porque Santa Faustina vai falar que o demônio ele pode se esconder sob o manto da humildade, mas nunca sob o manto da obediência. Ele pode enganar na humildade, fingir que ele é bonzinho e depois ele dá o ataque, mas se esconder sob o manto da obediência ele não consegue, porque ele foi desobediente desde o princípio. Então, por que eu estou falando isso? Quando nós fazemos coisas que não cabem a nós, leigos, ou aquilo que a igreja nos orienta a não fazer, é uma forma de resguardar, é uma forma de proteger a nossa alma. Por isso que existem as leis espirituais, as regras, as ordens divinas, que é para nossa salvação. Então, uma forma de você também crescer nessa luta espiritual para poder vencer os ataques do inimigo é se revestir da obediência e da humildade. E existem também algumas formas que o demônio age, que ele é muito sutil, porque ele pode agir em coisas aparentemente pequenas e quase até mesmo insignificantes. Então, por exemplo, no momento enquanto eu estou gravando essa aula de hoje, é carro de som que atrapalharia, eu preciso parar a live e parar o vídeo e começar de novo. É uma luz que eu tinha que ter carregado para poder aqui melhorar a iluminação, para poder entregar melhor. Tudo vai acontecendo. Então, nós estamos em combate o tempo todo, mas tudo bem, nós vamos caminhando. Eu vou perder a paciência? Não. Nós vamos fazer o que temos que fazer. Mas reforçando, a obediência, ela atrai a graça de Deus. Então precisamos estar sob, ou seja, abaixo de tudo aquilo que Deus nos ensinou, do que é para nós fazermos e do que não é para nós fazermos, porque é uma via segura de salvação. E também existem, por exemplo, por que Deus permitia que Santa Gema Galgani fosse tentada pelo demônio? Santa Maria de Jesus Crucificado, que ela foi possuída pelo demônio, inclusive precisou ser feito um exorcismo nela. Santa Joana d'Arc, por exemplo, que foi condenada pelo tribunal eclesiástico como bruxa, e ela tinha os dons carismáticos, ela tinha o dom da visão, São Miguel apareceu para ela. Então, e aí ela foi obediente e humilde. A igreja condenou. Imagina, o que você faria se você fosse condenado pelo tribunal eclesiástico? Vai para a fogueira porque você é bruxa. Você brigaria com a igreja de Cristo ou você aceitaria? Porque ninguém é santo brigando com o próprio corpo do Senhor. Mas, claro, tinha os excessos, os erros dos julgamentos, os erros humanos, Vamos colocar assim, o entendimento humano ainda era muito limitado naquela época. E com a graça de Deus, Deus foi surgindo, mas foi uma cruz que Deus quis que Santa Joana d'Arc abraçasse, que Santa Gema Galgani abraçasse. O demônio batia nela. O demônio aparecia para Padre Pio quando criança, em forma de cachorro. Santa Maria de Jesus Crucificado, que ela foi possuída pelo demônio, precisou do rito do exorcismo sobre ela. Então, assim, Deus ele permite porque é a cruz que a pessoa tem que carregar. E a gente nunca deve comparar a minha cruz com a cruz do outro. Ah, mas tá lá fulano que tá vivendo assim assado, e olha a minha vida, a minha cruz está muito pesada, um monte de problema. Qual que é a forma? Se você quiser fazer uma comparação, faça a comparação com a cruz de Cristo, nunca em relação ao outro. Porque o sentido de cruz só vem da pessoa de Jesus. Então, compare a sua dor
a cruz de Cristo. Tem até uma frase que eu gosto muito que vai dizer assim: quando tiveres algum aborrecimento, lembra-te de Cristo crucificado e cala-te. Então, cada um tem a sua cruz na medida que a força de cada um exige. Deus nunca vai dar uma cruz maior do que nós possamos aguentar. Então, alguns sofrimentos também não é só ataque do demônio, porque aí depois, quando a gente for começar a trabalhar outros assuntos, a gente vai ver que às vezes é permissão divina. Às vezes não é só o demônio, às vezes Deus só está permitindo. Cada um tem que carregar a sua cruz, de tamanho, espessura, a largura, o peso que lhe cabe. A minha cruz talvez é mais leve do que a sua, ou talvez é mais pesada do que a sua, mas é a minha cruz, é aquilo que eu consigo carregar, é aquilo que eu sei que eu posso carregar, é aquilo que Deus sabe da força que eu tenho para carregar. Então, e aí você precisa ter leveza também na sua caminhada. Por quê? Uma coisa importantíssima sobre a luta espiritual: os sacramentos existem para a gente vencer essa guerra. Todas as vezes que você se afastar dos sacramentos, você está perdendo espiritualmente. E você corre um grande risco de fazer a sua alma morrer de sede. E você não cuidar da sua salvação é uma irresponsabilidade espiritual. Se você não cuida da sua salvação, você é um irresponsável espiritual. Porque o seu corpo quer ficar na cama, o seu corpo quer estar no mundo, o seu corpo quer fazer as coisas, o seu corpo quer ir para os lugares, não quer rezar, o seu corpo... Mas a sua alma não, a sua alma ela precisa de oração, a sua alma precisa ser alimentada, a sua alma precisa de vida contemplativa, a sua alma precisa de silêncio, a sua alma precisa que você esteja diante do sacrário, que ali está Jesus, a sua alma precisa beber das águas do reino de Deus, das águas que vêm do próprio Senhor, do Espírito Santo, que emana do coração dele. Então os sacramentos eles precisam fazer parte do seu combate espiritual, senão você vai viver acabrunhado, preso, amarrado por essa linha com o demônio. Porque quem não reza já está condenado, e quem se condena se torna um como ele é. Se torna um igual, né? Uma alma condenada é quase como se fosse o próprio demônio, porque no inferno a alma ela odeia a si mesma, ela odeia Deus porque não foi salva, ela se odeia por não ter conseguido a salvação e ela odeia o demônio por ter feito isso. Então assim, e é um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Então, o demônio, sabendo disso, ele tenta implantar a semente do inferno ainda em vida, né? Deus sempre envia uma graça para que nós possamos vencer as nossas batalhas. É necessário ter a consciência das escolhas que fazemos pela conquista da fidelidade a Deus, por amor a Deus, e também a oração, ela é o único caminho que vence o mal. Então, entendendo um pouco desse aspecto da vida espiritual, quais são? O demônio existe, a batalha espiritual é real, Cristo existe, ele quer que nós lutemos e vencemos. O Senhor ele nos chamou à existência por ação da misericórdia. A partir daí nós estamos num campo humano, onde existe a guerra física e espiritual, sim, mas exige de nós um esforço interior para vencer aquilo que é espiritual. Existe o esforço pessoal para a santificação. E no esforço pessoal, na renúncia do demônio, porque no batismo, nas águas do batismo, nós renunciamos o demônio, e algumas missas solenes, como a paixão, a celebração da paixão, morte e ressurreição, que é a Páscoa que celebramos, nós renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciai a Satanás e as suas tentações, e nós dizemos, eu renuncio. Então, renunciar é você não tornar vida, porque a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Então, qual que é o sentido? Olha, essa dimensão, olha essa grandeza revelada.
Enquanto eu estou no pecado, eu estou sendo demônio. A gente tem que chegar num ponto da nossa vida espiritual que a gente precisa odiar o pecado e não viver nos pecados, principalmente aqueles que bradam os céus. E quais pecados que são esses? Aborto, eutanásia, sacrifícios humanos e por aí vai. Então, os pecados que bradam os céus, e principalmente os pecados mortais, precisam chegar a um ponto da nossa vida que a gente não tem que nem que cometer eles, não tem nem que falar que nós o cometemos, né? Depois de arrependido e confessado, mas precisa chegar a um ponto de santidade na nossa vida que quiséramos nós que nem pecado tivéssemos, como Santa Teresinha chegou a um ponto que ela não tinha mais pecado. Santa Faustina chegou a um ponto que ela não tinha mais pecado. Santa Teresa d'Ávila, um anjo pega a brasa do trono divino, a chama do fogo do amor divino e trespassa o coração dela. O amor dela é um amor seráfico por Deus, olha só. Então, essa realidade. Então, nós fazemos parte enquanto nós estamos aqui na Terra, nós fazemos parte desse combate, querendo, gostando ou não, você está travando um combate. Mas existem as armas. Então, hoje você entende isso. Hoje você precisa entender que existe uma vida espiritual e que precisa do seu esforço humano. E que a sua alma depende do seu esforço humano. Para você se deslocar para as igrejas, para você rezar, para você gastar a sua voz rezando os terços, as ave-marias. A sua mente precisa esforçar para contemplar, para poder dizer a Deus palavras de adoração, palavras de amor, palavras de súplica, palavras de entendimento. E aí Deus vai colocando ordem em tudo. E aí Deus vai te santificando. É nas pequenas coisas, mas uma coisa é certa, nós somos chamados à santidade. O Senhor nos chama, nós temos essa vocação, mas, é claro, nós temos o livre-arbítrio. E a escolha sempre vai depender de nós, mas a questão é, que caminho você vai trilhar? Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, que o Senhor nos dê força espiritual, que o Senhor nos ilumine os nossos passos para tudo aquilo que Ele quer realizar em nós, para que a glória de Deus aconteça e um dia nós estejamos com Ele para adorá-lo, para glorificá-lo, porque tudo nessa vida passa, mas as palavras do Senhor permanecerão eternas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.